Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, segundo vídeo sobre arqueologia bíblica. Nós vemos que a arqueologia ela é muito boa para que a gente possa fazer uma investigação científica sobre a veracidade da palavra de Deus, das Escrituras, embora que nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, e portanto a gente não desconfia de que a Bíblia seja a palavra de Deus. O que não nos impede de nós usarmos as ciências auxiliares para melhorar a nossa compreensão do texto bíblico. Inclusive, se você avançar para o curso Bacharel em Teologia, vai receber a disciplina de exegese, e na exegese você tem acesso aos textos originais. Nós estamos aqui nesse período pós-diluviano. E o período pós-diluviano mostra que aconteceu uma espécie de conspiração babilônica, com construção de pirâmides no mundo inteiro. No Egito, as pirâmides perfeitas. Quer dizer que a ciência avançou muito ali no Egito. A escrita avançou bastante no Egito e eles usam ali a linguagem dos hieróglifos. Esses hieróglifos são escritas que são tanto pintados nas paredes quanto são talhados na parede. Quem anda pelo Egito Antigo, os egiptólogos mostram que o Egito Antigo ele era todo sinalizado, igual a nossa sociedade moderna, aonde a gente anda não tem uma placa, não tem um letreiro, não tem um sinaleiro. O Egito Antigo também era assim através dos hieróglifos. Os obeliscos que eram levantados, todos eles estão todos talhados. Veja só a perícia de um escriba. Eles eram todos talhados. E o que estava escrito nesses hieróglifos? Estava escrito ali a adoração aos deuses, os deveres civis, os deveres da sociedade para com seus impostos, sem esquecer do louvor aos deuses. Os escribas, eles eram sacerdotes, dominadores da escrita. Tudo que acontecia deveria acontecer à sombra dos templos, e os zigurates e as pirâmides, elas serviam sim como templo de adoração aos deuses. No caso dos egípcios, as pirâmides servem também como grandes túmulos. Mas a arqueologia desconfia que não é só um túmulo, tem algo mais. E realmente tem sido descoberto abaixo das escavações, abaixo do nível do solo, tem sido descoberto câmaras subterrâneas. E estas câmaras subterrâneas, elas formam ali uma espécie de labirinto, onde existe ali depósitos de tesouros, de artefatos arqueológicos e também alguns que são inacessíveis. E por que inacessíveis? Porque possuem ali dispositivos que fecham as portas. Fecham como? Grandes blocos de pedra foram locomovidos e fecharam o acesso a algumas câmaras internas dessas grandes pirâmides. Um dos maiores desafios da arqueologia é justamente a pirâmide de Quéops, que é chamada de a Grande Pirâmide, ou também a pirâmide de Gizé, que também é outro segredo. As três pirâmides estão justamente alinhadas com as estrelas dos céus. Quer dizer, existe uma reconstrução do mapa dos céus no alinhamento das pirâmides no mundo inteiro. O que foi que aconteceu há 4.000 anos atrás, quando a Torre de Babel estava sendo construída? Por que que Deus se incomodou, como diz o relato bíblico? Por que que Deus se incomodou com uma construção arquitetônica, a Torre de Babel? Deus vai se incomodar? Quantos arranha-céus não existem hoje no mundo inteiro que, consabidamente, não são portais? Isto é, não atingem o topo dos céus. O céu é inacessível por uma construção arquitetônica. O que é que esconde esse relato bíblico da Torre de Babel? O pessoal está se reunindo, está fazendo uma construção, uma confederação de povos. A linguagem do texto bíblico diz que eles não querem ser espalhados sobre a terra. Não querem ser espalhados, mas conforme acontece a interrupção da construção da Torre de Babel, no mundo inteiro se constroem pirâmides no mesmo formato ou com a mesma ideia. Quando você vai para outras regiões do planeta, a invenção da escrita ela é transformada em ideogramas. Esses ideogramas não são letras. É um ideograma. Gramas são linhas, tá bem? Ideo é a imagem. Então, são linhas que elas vão formar figuras. Essas figuras são plantas, são animais, são pessoas, são construções, são famílias.
E você vai ter ali a China antiga, por exemplo, ela é tão antiga quanto a história do mundo. A China, ela possui mais de 5.000 ideogramas. Nós, com um alfabeto de 22 letras, a gente consegue escrever tudo. E eles têm os seus ideogramas, quer dizer, algumas linguagens são até inacessíveis, como acontece com o sânscrito. O sânscrito é aquela linguagem da Índia antiga. E todos aqueles países ali próximo da Ásia, eles usam ideogramas. Quando você vai estudar o hinduísmo com seus ideogramas, com seu sânscrito, são poemas, são mais de 5.000 poemas que está ali, que forma o Vedas, que seria o equivalente do livro sagrado do hinduísmo. Quando que isso aconteceu? Aconteceu nesta época do mundo, 4.000 a.C. E é ali que está nascendo a história. Mas e antes da história? Quer dizer, no período pré-histórico. Nós chamamos de período pré-diluviano. O que havia no mundo pré-diluviano? O que o relato bíblico diz? O relato bíblico diz que era um só continente. É o que a Bíblia diz. O mundo ele era um só continente. Nós estudamos aqui em geografia bíblica, você lembra de que a Bíblia diz isso, que disse Deus: apareça a porção seca e as águas se reúnam em um só lugar. Portanto, apareceu a porção seca e o mundo foi rodeado por um oceano. O que é interessante para nós? Na Grécia foram desenterrados também diversos artefatos da antiguidade. Entre eles, o escudo de Aquiles. Não é o escudo de Aquiles. São escudos que são réplicas do escudo de Aquiles. São miniaturas. E o que é o escudo de Aquiles? Aqui está o livro que eu escrevi, tá? Esse aqui é o livro que eu escrevi, chama-se Filosofia de Fronteira. E aqui está o escudo de Aquiles, tá bem? O escudo de Aquiles. Aqui no centro, como você vê, está a Terra. A Terra que eles chamam de Peras. Peras são os limites. A Terra está no centro, como você vê. A Grécia está no centro da Terra. É assim que eles representavam. A Grécia no centro. Aqui está a Terra na sua totalidade, que é o Peras, são os limites da Terra. E em volta está o oceano. O oceano ele está envolvendo a Terra e ele é chamado de apeiron. Apeiron é aquilo que é o indefinido, é para além dos limites. Este rio-oceano, eles chamam disso aqui de rio-oceano, é uma geleira que fica no entorno da Terra. Porque os navegadores da Grécia, você sabe que a Grécia ela é um conglomerado de ilhas também, quase que um arquipélago. Os gregos eles têm que navegar, eles têm que entrar em contato com os povos do mar, como os fenícios, por exemplo. E ao navegar, o que eles descobriram? Descobriram as geleiras da Antártida. Os grandes blocos de pedra, de gelo, que formam ali as geleiras da Antártida. Qual que foi o raciocínio que eles tiveram? Aqui é o fim do mundo. Esse aqui são as águas geladas do fim do mundo. Não dá para transpor estas geleiras. E eles foram realmente rodeando e tiveram que voltar ao ponto central. Então, eu apresentei aqui, aí eu quis usar o escudo de Aquiles na capa do meu livro, justamente para representar aqui o nome dele, tá? Filosofia de Fronteira. Quais são as fronteiras do conhecimento e do desconhecimento? Eles representavam um mundo assim. Só que os gregos, que estão mapeando o mundo antigo, não foram os únicos que fizeram mapas idênticos a esse. Você tem em outras regiões do mundo, quer dizer, cada país, cada nação, cada povo fez o seu mapeamento do mundo. E todos eles vão sempre representar o mundo assim, como sendo um mundo onde tem um continente com muitas águas. Um continente com muitas águas. Ora, como que era a Terra antes do dilúvio? Pelo relato das Escrituras, era um só continente. Depois do dilúvio, é que as comportas dos céus se abriram e as comportas dos abismos, quer dizer, aconteceram aí mais uma evolução geológica, uma nova era geológica. E aquele mundo diluviano, aquele mundo dos dias de Noé, dos dias de Enoque,
ele ficou submerso, totalmente submerso. O relato bíblico diz que as águas elas subiram acima dos mais altos montes. Hoje nós sabemos que o monte mais alto que existe no mundo é o Monte Everest, que está a quase 4.000 metros de altura em relação ao nível do mar. E justamente naquela região onde está o Monte Everest, nós sabemos que é totalmente gelado também. É uma região gelada, está congelada. E outra coisa que nós sabemos também é que o gelo ele conserva a vida, conserva. E aí lá vem a arqueologia para ir para até a Antártida e as regiões geladas para fazer as suas escavações e descobrir dentro das eras geológicas o que é que está sepultado ali. E os fósseis estão sendo desenterrados. Fósseis conservados. E esses fósseis que estão sendo conservados, aí começa a se descobrir África afora, Oriente afora, Europa afora, América afora. Começa a se descobrir fósseis de animais que foram gigantescos, animais enormes, que não existem mais. São os animais pré-históricos. De quanto tempo são esses animais pré-históricos? Aí vem a datação do carbono 14, e essa datação vai remontar entre 10.000 a.C. e 30.000 a.C. Veja só, entre 30.000 e 10.000 a.C., esses fósseis, que são os fósseis dos dinossauros também, desses animais pré-históricos, entre 10.000 e 30.000 a.C., houve uma vida aqui na Terra, e essa é uma vida pré-histórica desses animais pré-históricos de proporções gigantescas. Agora não se engane, não são encontrados aí centenas de milhares, são encontrados algumas dezenas, e não é encontrado a arcada, o fóssil inteiro, quer dizer, o animal inteiro, a vértebra inteira. São encontrados pedaços de ossos gigantescos. Aí a paleontologia, que é a ciência que estuda esses fósseis, ela precisa recriar o possível formato destes animais. Aí vem a mitologia, tá? A mitologia que fala dos dragões da antiguidade, a existência dos dragões. Esses dragões são animais voadores, mas não só animais voadores, são animais terrestres. Não só animais terrestres, eles são animais aquáticos também. Existem os dragões da terra, existem os dragões do mar e existem os dragões do ar, que a arqueologia vão chamar dos pterodáctilos, ou vão chamar dos dinossauros, tiranossauros, brotossauros e os répteis também. Os pequenos animais pré-históricos que são répteis também. A gente pergunta, existe alguma incongruência com a Bíblia? Alguma contradição das Escrituras? Bom, nesse ponto, não. Nesse ponto, não. Nosso problema é a datação. Nosso problema é a datação porque a Bíblia ela diz que o mundo só tem 6.000 anos. Os judeus eles estão comemorando aí rumo ao 6º milênio. Em menos de 200 anos, o mundo chega a 6.000 anos, seguindo o calendário judaico, ou o calendário desde Adão. O que acontece, porém, é que nós temos o ano de vida de Adão depois que ele tem 7. Quando ele tem 7, ele tem 130 anos de idade. Já tinha sido expulso do Jardim do Éden. O que é que nós não temos? Nós não temos o tempo de vida de Adão no Éden. Nós não temos. Nós não sabemos quanto tempo que o Adão viveu no Éden antes de ele ser expulso. Para simplificar a história, a gente vai entender que ele viveu menos de 100 anos no Éden. Para simplificar a história. Só que tanto a arqueologia quanto a geologia, a paleontologia e as fontes históricas, como as pinturas rupestres, e esse método de datação do carbono 14 não permitem que a gente diga que a Terra é tão jovem assim, que ela tenha só 6.000 anos. Uma das teorias dos teólogos é que a Terra envelheceu, isto é, o pecado envelheceu a Terra. Nós não podemos ter a assertiva deste método de datação. Por quê?
Porque antes da queda, o mundo era um. Depois da queda, o mundo é outro. Você tem que levar em consideração o texto bíblico, em que Deus ele diz: por sua causa a terra está agora debaixo de maldição. Agora a terra vai ser um mundo de cardos, um mundo de espinhos. Você foi tirado do pó e você vai tornar ao pó, vai ter que trabalhar a terra. Isto é, a terra ficou sujeita à vaidade. Ela perdeu a sua essência edênica, aquela sua essência paradisíaca, o que ela era antes da queda de Adão. Perdeu. Quando disse Deus: produza a terra animais, cada um conforme a sua espécie. Foi nesta hora que surgiram todo tipo de animais, inclusive os animais pré-históricos. Nós temos o relato de um animal mitológico e de proporções pré-históricas no livro de Jó. No livro de Jó, quando se fala ali daquele Leviatã, ou do Behemote, daquele animal submarino, quer dizer, que vive no mundo das trevas, debaixo dos oceanos, a quem a Bíblia chama de Leviatã, que diz que Deus consegue pescar ele com um anzol. Ele é uma figura mitológica. A descrição dele é de um dinossauro, né? Submarino, do monstro submarino, de um animal pré-histórico submarino, de um dragão submarino. E os relatos da existência de dragões, dragões aéreos, dragões terrestres e dragões marinhos, está em todas as culturas do mundo. Não é à toa que tanto o Egito, quanto a China, quanto a Rússia, quanto os países da antiguidade veneram as serpentes. Quais serpentes? Serpentes voadoras, que são os dragões. Essas serpentes voadoras, existem relatos dela aqui na América, da existência de serpentes de fogo. Essas serpentes de fogo elas foram confundidas em algumas culturas, como a cultura dos gregos, como sendo fênix, um pássaro feito de fogo. Pássaros de fogo, pássaros mitológicos. As ossadas nos dão acessos a crânios de animais que a paleontologia, junto com a teoria da evolução das espécies, a teoria evolucionista, esses crânios eles lembram o crânio humano. Eles se aproximam do crânio humano e eles se distanciam do crânio dos chimpanzés. Essas ossadas, né, elas são cemitérios, foram desenterrados cemitérios. Uma dezena de cemitérios, onde existem ali os rituais de sepultamento. Portanto, não morreu naturalmente e foi entregue à natureza como acontece com os animais. Não. Aconteceu um sepultamento, um ritual de sepultamento, portanto, já a crença na existência da vida após a morte. Esse conceito de eternidade, de vida após a morte, ele é mirabolante. Por quê? Porque os povos antigos eles tinham aquela ideia muito materialista da vida. A vida é só por aqui. Morreu, acabou. No entanto, nos rituais de sepultamento existem os documentos. E esses documentos eles falam sobre a transmigração da alma. A alma está transmigrando. Ela deixou o corpo físico e ela está indo para outros mundos. E aí você vai pegar uma religião como o hinduísmo, que fala da transmigração da alma e fala da metempsicose. Olha só que palavra para você colocar no teu repertório teológico. O que vem a ser a metempsicose? É a viagem da alma através dos mundos metafísicos. Metempsicose. E a transmigração da alma é esta viagem de mundo em mundo para reencarnar. Essas ossadas, que são os fósseis, que estão sendo encontrados agora, mostram a estrutura craniana desses animais, desses povos, que não é a de um Homo sapiens, que é assim que nós somos chamados. O Homo sapiens. Eles falam do Homo erectus, que começou a andar com os dois pés, e depois eles falam do Homo sapiens, que está utilizando agora a consciência de vida, de morte e de construção. E esses animais, e essas ossadas, são humanas? Não, não são humanas. Por isso eles usam aí o nome de homem de Neandertal, eles usam o nome
de Australopithecus, que é um meio termo entre o humano e a vida animal dos primatas, dos macacos. Por isso se tem a teoria da evolução das espécies. E agora, como que nós vamos conciliar? Porque o texto bíblico disse não, que o homem não é um ser em evolução. Se você pegar um livro, O Fenômeno Humano, de Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin ele foi um teólogo e também um paleontólogo, um cientista, tá bem? E o Teilhard de Chardin, ao escrever esse livro, O Fenômeno Humano, ele diz que Deus usou a evolução das espécies para criar o homem. Portanto, ele é um evolucionista, mas ele é um católico, ele é um cristão. Só que ele tenta conciliar a ciência com a fé. E diz que Deus usou a evolução das espécies para que nós pudéssemos ser criados. Só que o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz, façamos o homem, e há uma distinção. Produza a terra animais. E depois disse Deus no mesmo sexto dia, façamos o homem. Tudo está acontecendo no sexto dia da criação. Tanto a criação dos animais, quanto a criação do homem. Acontece no sexto dia. Depois ele pega o homem e coloca esse homem para batizar os animais, dar nomes. E o que o texto bíblico diz? Que Adão achou todos os animais em pares, macho e fêmea. Só não havia para ele uma fêmea. Só havia ele como macho. A fêmea do Adão não havia. Assim, qual que é a explicação plausível? É de que quando a Terra produziu seres conforme a sua espécie, também produziu essa espécie de animais um pouco mais evoluídos do que os primatas, com um certo grau de consciência, mas ainda não é o humano. O humano é obra da mão de Deus, diretamente da mão de Deus. Enquanto que esses animais pré-históricos, eles são frutos da criação de Deus, quando Deus disse que a terra deveria ter essa autonomia de criar esses animais, tanto aqueles gigantescos quanto aqueles microscópicos. Quer dizer, a menor vida microscópica, unicelular que existe, ou a pluricelular, vertebrado ou invertebrado que existe, é obra da natureza, com a autonomia que Deus deu para que a terra produzisse os seres conforme a sua espécie, e entre essas espécies, todos esses animais aí que se aproximam do humano, que tem até um certo nível de consciência sobre a criação, sobre a vida e a morte. Mas não são humanos ainda, porque o humano ele é obra-prima da criação de Deus. Isto é, nós somos uma criação exclusiva, que trazemos a imagem e a semelhança de Deus, e somente nós temos essa consciência de Deus, essa consciência de nós mesmos, essa consciência ética de bem e mal. Entre o próprio reino animal, você pega aí os elefantes, por exemplo. Quando eles percebem que está chegando a época da morte, todos eles migram para o cemitério dos elefantes. Isso é instintivamente. O que tem sido descoberto pela zoologia nesses últimos dias, zoologia é a ciência que estuda a vida animal, é de que alguns animais eles têm certo nível de consciência da morte. Por isso eles entram em estado de melancolia, estado de depressão, estado de tristeza. Eles sentem falta. E tem se descoberto através da neurologia, que é a ciência que estuda os neurônios, quer dizer, o sistema neurológico, tem se descoberto de que esses animais, eles têm memórias. Memórias, eles lembram. Lembram a voz, lembram a fisionomia, lembram o cheiro, lembram o gosto. Eles lembram e têm um GPS natural. Eles conseguem se localizar no espaço e voltar, inclusive, a ponto de origem. Quer dizer, o instinto animal possui um certo grau de consciência, e esse certo grau de consciência também possuíam esses homens pré-históricos, que não podem ser chamados de homens propriamente dito, por causa que lhes falta o que a paleontologia chama de o elo perdido. Quer dizer, quando é comparada a tábua neurológica do animal mais avançado entre os primatas e dos homens, a distância ela é infinita. Infinita. Quer dizer, seriam necessários bilhares de anos evolucionais, bilhares, para que houvesse uma evolução entre o irracional e o racional.
entre esse Australopithecus e o Homo sapiens. Eles não se conversam, são de cadeias existenciais diferentes, são seres de espécies diferentes. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Você está estudando arqueologia bíblica conosco aqui. E este é seu curso básico em teologia. Daqui a pouco a gente retorna com o terceiro vídeo de arqueologia.